Essa aula foi dada no dia 17 de outubro de 1955 por Om Vishnupad Srila Bhakti Sundar Govinda Devi Goswami Maharaj. Então, Srila Govinda Maharaj começou falando aquele verso muito comum que normalmente se abre as aulas, Mukhan Karoti Vachalam Pangum Langayate Giri Jati Kripa Tan Aham Vande Shri Gurum Dina Taranam. O que quer dizer esse verso? Eu ofereço minhas reverências perante Shri Guru, o libertador dos desamparados, por cuja misericórdia um mudo fala, um aleijado ele atravessa uma montanha. Esse é o verso que Srila Govinda Maharaj abriu a aula. Isso está escrito no Bhavarta Dipika. Aí tem um outro verso aqui que Srila Govinda Maharaj fala: eu ofereço as minhas reverências perante você, Srila Bhaktivinoda Thakura, a personificação da potência de Sri Gaura, o maior seguidor de Srila Rupa Goswami Prabhu. O outro verso aqui, Vanchakalpa Trubhyascha Kripasidur Bevacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. O que quer dizer esse verso? Eu ofereço eternamente a minha reverência perante os devotos do Senhor Supremo, que são os salvadores dos caídos, oceanos de misericórdia e árvores realizadoras dos desejos. Então, agora sim, citando esses versos, Srila Govinda Maharaj começa a falar: hoje, na ausência de Srila Guru Padma Domati, eu estou diante de todos vocês por seu desejo de glorificar Srila Bhaktivinoda Thakura. Uma pessoa caída, baixa, materialista como eu, não tem qualificação para cantar as glórias supramundanas de Thakura Mahasaya. Então, Srila Govinda Maharaj, nesse dia, em 1955, Srila Siddhar Maharaj não estava no templo. Então, ele que começou a dar a aula. E ele falou que ele não tinha nenhuma qualificação. Veja só a humildade de Srila Govinda Maharaj. Aí ele fala um outro verso que diz o seguinte: a existência supramundana não é perceptível materialmente. As escrituras reveladas, elas constantemente dizem isso. Isso está no Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 9, verso 194. O Senhor Supremo e seus devotos, os seus associados, eles são adoksaja, transcendentais. Os seus nomes, formas, qualidades, passatempos, associados e natureza são todos adoksaja. Não é possível entendê-los com a ajuda do conhecimento derivado dos sentidos.
Akshaya Jnana. Este princípio é proclamado claramente em todas as escrituras védicas. Por exemplo, aí tem um verso aqui que diz o seguinte: o Senhor Supremo, ele não pode ser entendido pelo ensino racional. O raciocínio ou aprendizado. Então, como pode um tolo como eu descrever as glórias do Senhor e seus associados? Ainda assim, eu estou diante de grandes devotos, sábios, como todos vós hoje, apenas pela ordem misericordiosa de Shri Guru Maharaj. Tem outro verso aqui que diz o seguinte: eu tenho ouvido pelos sadhus e gurus que as almas, elas são libertas por cantar as glórias dos devotos. Acharya Vandana 18. Eu sou desqualificado, ainda assim, quando empoderado pela misericórdia de Sri Guru Padi Padma, mesmo um corvo pode alcançar a posição de Garuda do Senhor Supremo. Um aleijado pode atingir a capacidade de atravessar uma montanha. Um grande tolo pode iluminar todas as direções com a luz de genialidade e aprendizado. E um mudo pode se tornar um orador, como Sarasvati. Portanto, eu, em primeiro lugar, eu curvo-me a Shila Guru Padi Padma e oro por sua misericórdia, desejando servi-lo. Então ele está falando de Shila Siddhar Maharaj. Pela vontade do Senhor Supremo, Shri Gaurasundar, a personificação da sua misericórdia, Shila Satyananda Bhaktivinoda Thakura, ele apareceu nesse dia 117 ou 118 anos atrás. Na verdade, essa aula foi dada em 1955. Então, veja só quantos anos, né? É 70... Mais ou menos há 190 anos atrás, Srila Bhaktivinoda Thakura apareceu nesse mundo. Na aldeia de Birnagar, no distrito de Nádia, namorada de Sri Gaura. Ele nasceu em Navadvipa. As características do Senhor Supremo e os tempos do aparecimento de seus associados, eles são vistos nas Escrituras. Quando há um declínio do Dharma e uma insurgência de Adharma, quando a religião falsa, ela está dominando, o Supremo Senhor e seus associados, eles aparecem neste mundo para entregar ou manter os sadhus, destruir ou subjugar
os canalhas e restabelecer o Dharma, a religião. Então, ou Deus vem ele próprio restabelecer o Dharma, ou ele manda seus associados. E Srila Bhaktivinoda Thakura foi um deles. Algum tempo depois do Supremo Senhor Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, aquela condição exata, tinha lançado as almas deste mundo em trevas. Gradualmente, pela influência do tempo, o significado essencial de todas as escrituras, o completamente puro Vaishnava Dharma, se escondeu em seu lugar novas formas de dharmas prazerosos da bruxa maia, levaram almas por caminhos equivocados e escuros. Como resultado, o Dharma ficou baseado no julgamento por casta racial. A ignorância, ela tomou o lugar da virtuosidade. Sadhuta. E a yoga tornou-se baseada na busca de prazer sensorial. E cultivo do conhecimento tornou-se convertido em vazio. Japa foi praticada para alcançar a fama. Austeridades eram praticadas por animosidade para os outros. Caridade foi dada para adquirir prestígio. Então veja só, a alteração do Dharma correto. Tudo isso que foi falado aqui aconteceu na época de Srila Bhaktivinoda Thakura. A yoga se transformou para dar prazer sensorial. Tudo isso que foi falado. A deturpação do Dharma, da religião correta. Tudo isso na época de Srila Bhaktivinoda Thakura. E tem mais aqui. A caridade foi dada para adquirir prestígio. Terrível adultério foi cometido em nome de amoroso serviço ao Senhor Supremo. E até mesmo a inteligência estava em conflito. Vendo a forte influência do tempo e com a chegada de uma condição extremamente perigosa e terrível em suas vidas de serviço, os sadhus, eles ficaram com medo. E quando, com corações ansiosos, eles fizeram as suas preces tristes aos pés do Senhor Supremo para o bem-estar de todas as almas. Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakura, a personificação da misericórdia, do avatar da bondade para o mundo, o herói de Nádia, Sri Gaura Sundar, ele apareceu, aumentou a alegria no coração dos sadhus, como o pai de Bimalananda, Sri Bimal Prasada, Data, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, e iluminou
a montanha oriental de Nádia para cumprir os desejos do coração do Senhor Supremo. Então, Srila Bhaktivinoda Thakura, ele veio para restabelecer o Dharma real. Sri Chaitanya Mahaprabhu veio dar a misericórdia para todos nós, há 537 anos atrás do seu aparecimento, mas com o tempo tudo isso foi perdido, foi se perdendo, e a irreligião tomou conta. As pessoas estavam usando a japamala, os santos nomes, estavam usando a yoga, tudo de uma forma equivocada. Tudo de uma forma equivocada para o prazer dos sentidos. Então, os sarrajas tomaram conta, o mayavadismo tomou conta, e aí os sadhus pediram para Deus, oraram para Deus, e Deus mandou o Srila Bhaktivinoda Thakura, o pai de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. Foi o próprio Deus que mandou ele para restabelecer todo esse conceito equivocado que estava sendo feito na época. Embora o aparecimento e outros passatempos do Senhor Supremo e seus associados, eles podem parecer com coisas materiais, eles são supramundanos, aprakrita. Vocês todos já ouviram falar disso muitas vezes, vinculadas ao resultado de seu karma. As almas são forçadas a nascerem neste mundo material, a fim de submeter os resultados de suas ações. Então, todos nós estamos aqui por causa do nosso karma. Nós viemos para o mundo material cumprir nosso karma. O resultado de nossas ações anteriores. O Supremo Senhor ou os seus associados, no entanto, por misericórdia, aceitam o passatempo de nascimento por sua própria vontade, a fim de levar as almas do material, do mundo perigoso, cheio de ansiedade, ao mundo alegre, espiritual, e de doar a eles a sua verdadeira fortuna e alegria do serviço ao Senhor Supremo. Então, as almas que vêm para cá, como os gurus, vêm nos ajudar, eles vêm nos tirar daqui desse mundo material, da tristeza, da perversidade, e nos levar para o mundo transcendental, o mundo da alegria, o mundo da bem-aventurança, o mundo do êxtase supremo. Então, eles não são como nós, almas caídas que nós viemos aqui para cumprir nosso karma. Estamos nesse corpo para cumprir nosso karma. Eles não. Uma alma como o Srila Bhaktivinoda Thakura, ele veio nos ajudar. Ele não veio cumprir karma. É uma alma Nitya Jiva. Nitya Jiva é a alma que é uma eterna associada de Deus. Nós somos Jivatma, almas que estamos aqui cumprindo karma. Eles não. Eles que estão no Guru Parampara, eles que estão ao meu lado, eles vieram nos dar a misericórdia, vieram nos tirar daqui, dessa prisão que todos nós estamos. Ele vem nos tirar, nós, alma condicionada. Uma analogia parcial, prisioneiros e professores que dão aulas aos prisioneiros.
eles podem ambos entrarem dentro de uma prisão. Isso, de lado, os associados do Senhor Supremo, eles não nascem em qualquer classe social. Por quê? Embora eles nascem no meio de uma classe social, eles não têm nenhuma relação com ela. Hanuman, ele nasceu em uma classe de macacos e portadora do Senhor Supremo. Garuda nasceu em uma classe de pássaros. No entanto, o mundo inteiro os adora. Mesmo nas leis das Escrituras, para a ordem social e espiritual deste mundo, Varnashana Dharma. Você vê-se que as pessoas, elas nascidas em qualquer classe social, serão identificadas como um Brahmana, um Kshatriya, um Vaishya, um Shudra, e assim por diante, de acordo com as características de suas ações anteriores e qualidades. A ocupação de uma pessoa não será determinada por seu nascimento. Portanto, como é que vai ser possível identificar os associados do Senhor Supremo, que são eternamente liberados pela identidade de sua classe social? Por esta razão, o professor de todas as almas, Srila Sanatana Goswami, sobre o tema da identidade familiar de Srila Das Goswami Prabhu, usou a frase Kayasta. Aí tem a frase aqui que diz o seguinte: o sol acima da lótus, da classe, o sol acima da lótus, da classe de secretariado. O sol tem algum relacionamento com a lótus. A lótus é uma flor macia, nascida da água, e o sol, o revelador do mundo, uma bola brilhante de fogo. A classe ou definição destas duas entidades não é a mesma ou similar, mas ainda assim o Sol, ele aceita alguma relação com a lótus, distribuindo-se a lótus e fazendo com que a lótus ela possa crescer e florescer. Há alguma relação dos Vaishnavas com as classes sociais e é comparável a isso. Então, foi falado aqui o seguinte, antes, lá em cima, há um tempo atrás que eu li, Srila Govinda Maharaj falou, o professor que vai dar aula numa cadeia, na prisão, e o presidiário, eles estão os dois dentro da penitenciária, mas eles não são iguais. Da mesma forma, nós estamos aqui no mundo material, o mundo da prisão, e os santos, como Srila Bhaktivinoda Thakura, os gurus aqui ao meu lado, eles são os professores. Eles estão na prisão, mas eles não são prisioneiros. Eles são os professores. Eles estão na prisão do mundo material, mas eles não são prisioneiros.
eles estão libertos, eles são soltos. Eles voltam para fora da prisão. Quando eles abandonam o corpo, eles voltam para o mundo transcendental. Eles saem da prisão e nós estamos na prisão. Vida após vida, nós estamos na prisão. E nós só vamos sair da prisão quando nós realmente quisermos sair da prisão. E como que vamos querer sair da prisão? Nos rendendo totalmente a Deus. Então, eles não são prisioneiros, eles estão aqui, mas para nos ensinar. Eles são os professores. Essa analogia que Srila Govinda Maharaj falou. E ele falou também que, independente da classe que a pessoa apareça, Hanuman era da classe dos macacos, Garuda da classe dos pássaros, devotos puros de Deus. Independente da classe que o devoto venha. E ele vai ter uma relação, ele vai ter uma relação com outra classe, conosco, com as almas caídas, independente da classe. E aí foi dado o exemplo aqui do sol e da lótus. Um não tem nada a ver com o outro, mas o sol, ele alimenta a lótus. O sol, ele dá energia para a lótus, ele faz ela crescer e florescer. Da mesma forma, o guru e os devotos. O guru dá energia para os devotos. O guru faz a devoção de nós caídos crescer e florescer. Essa é a função do guru. Como o sol e a lótus. Então, o Srila Govinda Maharaj, ele está dando várias e várias aqui, fazendo várias analogias conosco e com o guru. Então ele fala aqui, né, a flor é uma flor macia, nascida da água, e o sol é o revelador do mundo. Uma bola brilhante de fogo. A classe ou definição dessas duas entidades não é a mesma ou similar, mas ainda assim o sol, ele aceita alguma relação com a lótus. Da mesma forma, o guru não tem nada a ver conosco. O guru não é uma alma caída como nós, mas ele aceita essa relação conosco. Ele nos dá essa relação, ele dá misericórdia para nós. Ele veio aqui nos tirar desse mundo material, dando para nós Krishna Prema, amor puro por Deus. Ele não é igual a nós, mas ele veio nos dar o alimento, como o sol alimenta a lótus, para crescer e florescer. Alguma relação dos Vaishnavas com as classes sociais é comparável a isso, embora esse exemplo só pode ser tomado à classe social que os associados ou os devotos do Senhor aceitam quando eles aparecem, se purifica. Então, quando os devotos do Senhor eles aparecem para nós aqui no mundo material, eles purificam a região. Por isso, aonde nasce um devoto puro, onde nasceu Mahaprabhu, onde nasceu Nityananda Prabhu, onde nasceu todos esses devotos do próprio Deus, é um lugar sagrado. Ele purifica todos os locais. Onde Deus nasce, onde os associados nascem, purifica todos os locais. Por isso é um local de peregrinação. Continuando aqui a leitura, considere esse versículo provatório das Escrituras sobre o assunto. Então agora tem o verso, o sloka, que diz o seguinte: a classe social em que um Vaishnava aparece se purifica. A sua mãe torna-se realizada. A sua residência ou a localidade tornam-se afortunadas. E os seus ancestrais, eles dançam no céu.
Então, como diz aqui, onde nasce o local, onde nasce um grande Vaishnava, a mãe do grande Vaishnava, todo mundo se purifica. Os ancestrais dançam no céu. Esse é o verso que Srila Govinda Maharaj falou aqui. E aí continua aqui. Madhibhakta Puja Biadika. Krishna disse, adorar os meus devotos é maior do que adorar a mim mesmo. Se considerarmos as declarações das Escrituras como esta, logicamente, também nós seremos capazes de entender que os dias de aparecimento de devotos são ainda mais auspiciosos do que os dias do aparecimento do Senhor Supremo. Isso ocorre porque a vida dos devotos personagens dão uma melhor chance de aprender sobre o Senhor Supremo claramente, que a vida e caráter do Senhor. Então, um dia de aparecimento de um Vaishnava, como o Srila Bhaktivinoda Thakura, como os gurus do Parampará, ele é mais auspicioso do que o dia do aparecimento do próprio Senhor Supremo. Porque nós podemos ter o contato com ele. É por esta razão que o Senhor Supremo, ele apareceu nesse mundo sob o disfarce de um devoto, como Shriman Mahaprabhu, e ensinou a devoção. Desta forma, a atmosfera do mundo muda gradualmente pelo aparecimento de Srila Bhaktivinoda Thakura, e as características extraordinárias de Thakura atraiu a atenção afiada do virtuoso e encheu-os de alegria. Nós temos o exemplo também aqui, que podemos citar, do rio Ganges. Gangadevi não queria vir para a terra. Gangadevi, ontem foi o dia do aparecimento do Senhor Vamanadeva, e foi falado que ele, com o seu dedo, no segundo passo que ele deu, com o seu dedo, com a sua unha, ele perfurou a extremidade do mundo material. E aí o oceano causal passou pelos seus pés. Mas Gangadevi, ela ficou nos planos celestiais, ela não queria vir para a terra. Por quê? Ela falou, como que eu vou para a terra? Os pecadores vão se banhar em mim, vão me trazer todos esses pecados. Eu não tenho como, eu vou me contaminar. E aí foi dito para Gangadevi, não, mas os sadhus, os santos, como Srila Bhaktivinoda Thakura, eles irão se banhar também no Ganges. Também irão se banhar em você. E aí o Ganges será purificado. Então, nós caídos vamos no rio Ganges e nós contaminamos o rio Ganges. Mas a um sadhu entrar no rio Ganges, Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, Srila Acharya Maharaj, Srila Tilaka Niriha Maharaj, enfim, todo o Guru Varga, quando entra no Ganges, eles purificam o Ganges. Então, aqui, como foi falado, da mesma forma, um associado de Deus, como o Srila Bhaktivinoda Thakura, ele vem purificar o local que ele aparece, ele vem purificar o mundo material. Em termos de sua identidade mundana, como um menino sem pai, ele passou um tempo na casa de seu tio materno, envolvido em estudo e outras atividades, vendo o seu gênio surpreendente, o comportamento de derreter o coração, capacidade poética sem precedentes,
e o profundo apego ao drama, os seus parentes, eles ficaram espantados e extremamente afetuosos com o menino Srila Bhaktivinoda Thakura. Fortemente aderiu ao drama durante a sua infância e até mesmo Pandits ficaram perplexos ao ver o seu aprendizado ilimitado de todas as escrituras. Srila Bhaktivinoda Thakura, ele era muito estudioso e todos ficaram perplexos, até os Pandits, com ele, que não era normal uma criança ter um aprendizado tão ilimitado, tão fácil como ele, das escrituras religiosas. Mesmo em sua juventude, Thakura Mahasaya escreveu numerosos livros em vários idiomas, vendo a beleza juvenil do menino. Os seus parentes fizeram com que ele se casasse. Então ele era muito belo e os parentes fizeram ele se casar. Quando ele cresceu, como se ele fosse uma alma ordinária, imersa em passatempos de karma, Thakura Mahasaya aceitou o cargo de deputado magistrado, que era muito difícil para um bengali atingir. Mudou-se para Orissa e viveu perto do templo do Senhor Jagannatha. Naquela época, ele teve uma boa oportunidade para discutir o Dharma. Ele estabeleceu um palco ao lado do templo do Senhor Jagannatha. E após Srila Sanatana Goswami Prabhu discutir o Srimad Bhagavatam e outras escrituras na companhia de inúmeros devotos, pandits e brahmanas, e acabar com a escravidão da existência material das almas desse mundo, ele se tornaria tão aflito pela miséria das almas que estavam avessas a Krishna, que de vez em quando, esquecendo-se e em voz alta, chamava ó Gauranga, ó Nityananda. Uma vez, olhem para as almas deste mundo, ó Senhor. Ele chorava profusamente devido a este apelo ansioso de Bhaktivinoda Thakura ao Senhor. As almas deste mundo um dia atingirão a poeira dos pés da corporificação manifesta da misericórdia de Srila Gauranga Mahaprabhu. Então, Srila Bhaktivinoda Thakura, ele orou para Srimad Mahaprabhu para dar a misericórdia para as almas desse mundo, as almas caídas. Ele orou para Sanatana Goswami. Dentro de um curto espaço de tempo, o nome de Srila Bhaktivinoda Thakura se espalhou por toda a parte e muitos senhores educados e respeitados
se juntaram a ele como servos durante os seus passatempos, como um acharya engajado na pregação do Dharma. Então, Srila Bhaktivinoda Thakura, ele trabalhou sim materialmente, ele era um grihasta, ele teve mais de 10 filhos, ele trabalhou materialmente, ele, como foi falado aqui, era um magistrado, ele trabalhava para o governo, era muito difícil, na época, um bengali como ele, trabalhar para o governo, mas ele conseguiu esse cargo. Então, olhando ele materialmente, ele era uma grande personalidade em termos da vida material mesmo, mas não é esse o objetivo. Ele tinha essa vida, mas ele nunca parou de fazer o serviço, arrumou devotos, tinha devotos que eram os seus servos, e ele continuou a pregar, engajando todos na pregação do Dharma correto. Antes da pregação de Srila Thakura, o puro Vaishnava Dharma, pregado por Srimad Mahaprabhu, havia se tornado tão degradado, comprometido, corrompido e desordenado por pessoas egoístas, que as pessoas consideravam o Vaishnava Dharma como algo externamente desprezível, como o Dharma de pessoas detestáveis, de baixa natureza. Pessoas consideravam que era o Dharma dos Aus, Baus, Kartabhajas, Sahajas, Saki, Beki, são vários escolas de Apasampradayas, e assim por diante, e zombavam dele. Então, eles consideravam o Vaishnavismo como algo inferior. Todos consideravam o Vaishnavismo como algo inferior. Por quê? Porque estava totalmente deturpado. E Srila Bhaktivinoda Thakura, ele resgatou tudo isso. No entanto, pela aparência e esforço de Srila Bhaktivinoda Thakura, o Vaishnava Dharma tornou-se livre da degradação. Mais uma vez, auto-manifestou a sua natureza pura, como o Dharma da alma, situado no topo dos chefes de todos os outros Dharmas. Então, ele restabeleceu o Dharma do Gaudiya Vaishnavismo como o chefe, o topo de todos os Dharmas, de todas as religiões, e alcançou a beleza como a do recém-ressuscitado sol brilhante no céu, de dharmas do mundo. Todas as almas virtuosas entenderam que Vaishnava Dharma é o único e puro Nirmal. Nirmal quer dizer puro. O único e puro, refulgente, não invejoso, devocional e agradável. O Dharma do ser interno, do qual não existe nenhuma duplicidade ou contaminação. Eles entenderam que se todos os outros dharmas estão perfeitamente executados, individual e coletivamente, então eles vão atingir a posição boa das escadas em direção ao Vaishnava Dharma. Então,
se você está num Dharma, numa religião, e corretamente, você vai atingir as escadas para chegar no Vaishnava Dharma. É um degrau após o outro. Se você fizer corretamente o Dharma da religião que você está hoje, você vai subindo e subindo e subindo, e você vai chegar no Vaishnava Dharma, que é o Dharma do topo. É o Dharma mais elevado que tem, é o Vaishnava Dharma. Não existe um teísmo superior ao que Mahaprabhu vem nos dar. Não existe teísmo no mundo superior ao que Mahaprabhu vem nos dar. E Srila Bhaktivinoda Thakura, ele resgatou esse Vaishnava Dharma, esse Dharma mais elevado de todos. O Dharma pregado por Shriman Mahaprabhu pode refutar os equívocos dos chamados harmonizadores de espírito e matéria, e revelar a harmonia espiritual de todos os dharmas. Thakura Mahasaya, Srila Bhaktivinoda Thakura, fundamentava isso em sua escrita e empreendimentos. Na verdade, depois de Shriman Mahaprabhu e seus associados, um segundo exemplo da maneira em que Thakura Mahasaya protegeu as almas deste mundo de aversão ao Senhor Supremo é extremamente rara. Então, é extremamente raro alguém proteger as almas da aversão das almas pelo Senhor Supremo, como Srila Bhaktivinoda Thakura. Nós temos a sucessão discipular, Mahaprabhu, os Goswamis de Vrindavana, depois vem os outros Goswamis, e aí chega em Srinivasacharya, chega em Narottama Das Thakura, depois é perdido novamente todo esse Dharma. E Srila Bhaktivinoda Thakura, ele resgata isso. Ele resgatou isso depois de todo esse tempo de deturpação da religião. Srila Bhaktivinoda Thakura, ele veio e resgatou tudo isso. Pelo pedido dos devotos para o Senhor Supremo, ele mandou Srila Bhaktivinoda Thakura, e desde garoto ele já tinha essa aptidão, como foi falado aqui. Ninguém jamais viu Srila Thakura Mahasaya fomentar uma mentalidade de inveja para com qualquer pessoa, em qualquer momento, ainda que ele não tinha sequer uma gota de hesitação para proclamar a verdade imparcial. Ele nunca entregou falsa devoção, concepções não devocionais ou o Dharma enganoso em nome da devoção. Ele nunca fez isso. A sua caneta, sem medo, em voz alta, declarou a verdade. Ele considerou a fama mundana pratista comparável a fezes de suínos. Naquela época, os maiores dramaturgos da Bengala, especialmente, solicitaram a Srila Thakura Mahasaya para introduzir um drama sobre Sri Gauranga, mas ele se recusou, enquanto considerava firmemente que tais assuntos eram adulterados. Quando um grande yogi de Orissa, que se declarou ser um avatar de Mahavishnu, foi com o seu bando de pratista pela estrada ao inferno e espalhado
espinhos no caminho do Sanatana Dharma, Srila Thakura Mahasaya o reprimiu fortemente. Quando Thakura Mahasaya organizou uma campanha para purificar lugares santos em toda a Índia, que estavam poluídos, multidões de pessoas caídas, pecaminosas, se sentiam realizadas tocando os seus refrescantes pés de lótus. Quantos mais exemplos sobre ele eu devo dar de Srila Govinda Maharaj? Por sua turnê na Índia, numerosos dharmas antitéticos foram abolidos. Não é possível para mim mesmo resumir a sua glória com todos esses exemplos. Srila Prabhupada Sarasvati Goswami, em poucos versos e em outros lugares, de forma estendida, brevemente revelou a identidade secreta de Thakura Mahasaya. Assim, os entendidos aprenderam a sua verdadeira identidade. No final de sua Anubhasya, no Sri Chaitanya Charitamrita, Srila Prabhupada escreveu, Anubhasya, os comentários de Prabhupada, ele escreveu, aqui tem um verso que diz o seguinte, não há comparação nos três mundos de seus ensinamentos misericordiosos, da prática de devoção a Krishna. Ninguém jamais assumiu uma forma humana e distribuiu a riqueza de Krishna Prema como ele, como Srila Bhaktivinoda Thakura. Tem um outro verso aqui que diz o seguinte, recebendo a sua misericórdia, eu agora apresento esta Anubhasya, dentro da qual não há nada que me pertence. Enquanto eu viver, vou lembrar dele dentro do meu coração. Eu eternamente aspiro por seus pés de lótus. Um outro verso aqui diz o seguinte, ele é uma manifestação da misericórdia de Sri Gaura. O que posso dizer sobre a sua grandeza? Ele é um dos associados divinos do Senhor Supremo. Ele apareceu e serviu a forma não diferente do Senhor Krishna, Sri Gaura. E esta expressão não deve ser falada em qualquer lugar e em todos os lugares. Quando ouvimos estes poucos versos, a nossa boca e caneta param completamente. O que eu estou pensando? Onde está a nossa capacidade de cantar as glórias de Thakura Mahasaya? Assim, qual é o caráter impecável deste Mahapurusha super-humano? E quem sou eu, tão caído, ser humano, rasteiro? Nós simplesmente temos o consolo de que
mesmo uma conexão remota com Srila Bhaktivinoda Thakura pode conceder a mais elevada auspiciosidade sobre a alma. Na verdade, a misericórdia de Thakura Mahasaya, fluindo em milhares de fluxos, de milhares de bocas, purificou o universo. Vamos ler só mais um pouquinho aqui. Não houve materiais, pensamentos ou assuntos que Srila Thakura não conectou com Krishna. Em seus esforços, duas correntes são predominantes. Como o fluxo do Ganges, ele, por esta prática e pregação, purificou todo o mundo e transformou-os em materiais para o serviço de Krishna. E como o fluxo do Sarasvati e Vedavyasa, ele misturou todas as escrituras védicas e distribuiu grandemente em todos os lugares a manteiga de Krishna Prema, de uma forma fácil e simples. Então, Srila Bhaktivinoda Thakura, ele misturou todos os Vedas, ele deu Krishna Prema, amor puro por Deus, a manteiga de Krishna Prema, de uma forma simples. Porque não adianta você ler todos os Vedas, os Upanishads, os Puranas. Srila Bhaktivinoda Thakura, ele selecionou tudo e deu para nós de uma forma muito fácil, muito simples. Neste mundo não há comparação ou substituto para o dom incomparável de Srila Bhaktivinoda Thakura. No mundo da literatura, também a grandeza sem precedentes de Thakura Mahasaya tem sido e será lembrada sempre em todas as partes. Hoje, os livros como Joias de Thakura Mahasaya, publicados e não publicados, os seus livros de aforismos, hinos, canções e palestras, os seus livros sobre os passatempos do Senhor e da ciência de raça, os seus livros de revisão crítica, comentários e interpretação, os seus livros sobre a teologia, poesia, composição e filosofia, e todos os seus outros livros, ainda mais iluminados pelo agradável e servir luz de Sri Chaitanya Sarasvati, tem mostrado que eles não são diferentes da supremamente compassiva origem de todos os avatares, produzindo misericórdia e elevando as almas neste mundo. O tempo é certo. O tempo é curto, por isso eu vou dizer mais algumas coisas e depois pararei. Srila Govinda Maharaj fala. Srila Bhaktivinoda Thakura, ele mostrou o cumprimento de todos os seus esforços em seu serviço ao Dan e Sri Gauranga. Vocês todos já ouviram falar sobre a sua manifestação do Dan. Muitas pessoas
egoístas opunham a sua descoberta do local de aparecimento de Srimad Mahaprabhu em muitas maneiras, mas ele intrepidamente cumpriu o desejo de Sri Gauranga Sundar de manifestar o Dham tão perfeitamente que hoje as mentiras das línguas dessas pessoas egoístas pararam. Eles não podem encontrar alguma maneira de suprimir Mayapur. Todos agora cantam livremente as glórias de Mayapur. Então, ele descobriu também o aparecimento, o local de aparecimento de Srimad Mahaprabhu. Em uma frase, Srila Bhaktivinoda Thakura, ele foi a forma combinada de Swarupa Sanatana, Rupa Raghunatha, Ramananda Roy, Haridas, Sri Jiva Goswami, Krishna Das Kaviraj Goswami e Narottama Das Thakura. Então veja só, em uma frase, Srila Bhaktivinoda Thakura, ele foi a forma combinada de todos esses grandes servos de Mahaprabhu. Isso ocorre porque o cumprimento de todos os esforços dos Goswamis é visto dentro dele em plena forma. Ao manifestar o Dharma em restaurar os lugares sagrados perdidos por ter escrito livros espirituais, ao estabelecer as verdades da devoção na renúncia, na análise filosófica, na pregação sobre o Senhor Supremo e nos passatempos de liberar as almas através de Harinama Sankirtan, as almas afortunadas que viram as glórias da extraordinária capacidade de Srila Bhaktivinoda Thakura em todos os campos, estavam aos seus pés. Ele apareceu na data de hoje, assim, este dia também é supremamente adorável, desejável e misericordioso. Eu não tenho nenhum dom com o qual eu adoro este grande dia, mas vocês são todos grandes devotos. Que todos vocês misericordiosamente concedam-me a qualificação para adorar este dia santo, por sua misericórdia, que a fervorosa oração por misericórdia de Srila Bhaktivinoda Thakura possa despertar dentro de mim, que eu possa ser gloriosamente adornado interna e externamente com o Kirtan prescrito pelo Sri Gaura, e que eu possa ser ocupado no serviço dos seguidores de Sri Vinoda Thakura eternamente. Esta é a minha oração. Então, a oração de Srila Govinda Maharaj para terminar a aula é: eu eternamente ofereço as minhas reverências aos pés de lótus dos devotos do Senhor Supremo, que são salvadores dos caídos, oceanos de misericórdia e as árvores
realizadoras dos desejos. Então, Srila Govinda Maharaj, ele termina a aula aqui falando que, pela misericórdia dos Vaishnavas, os devotos, ele pede para que ele tenha a bênção de Srila Bhaktivinoda Thakura, a humildade de Srila Govinda Maharaj, falando sobre isso. Então, à noite, às 19 horas, teremos o programa da noite e vamos falar mais sobre Srila Bhaktivinoda Thakura. Vamos falar sobre alguns passatempos dele com o seu filho, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, que foi a joia mais rara que ele nos deu. É claro, ele deu os livros, as canções, mas a joia mais rara que Srila Bhaktivinoda Thakura nos deu foi o seu filho, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. Então, à noite vamos falar mais sobre isso e vamos cantar também a canção Seguro Parampará. À noite vamos cantar a canção Seguro Parampará, que hoje é o dia do aparecimento de um dos gurus do nosso Parampará. Então, vamos ver, não tem nenhum comentário, nenhuma pergunta aqui hoje. Vamos cantar agora para terminar a transmissão, antes de terminar, o Nama Sankirtan Hari Harai. Passamos um pouquinho do horário hoje, mas hoje é o aparecimento de uma grande alma, então, por isso nós passamos e eu quis concluir a aula de Srila Govinda Maharaj desse dia do aparecimento. Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana. Giridhari Gopinath Madana Moha. Giridhari Gopinath Madana Moha. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Gadadha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Gadadha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha. Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha. Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Jai Goshai Kori Charana Banda. Jai Goshai Kori Charana Banda. Jaha hoite Vigna Nasha Vishnapura. Jaha hoite Vigna Nasha Vishnapura. Jai Goshai Jar Muni Tarada. Jai Goshai Jar Muni Tarada. Asvar Padarinu Pura Panchaga. Radhe Charana Sevi Bhakta Saneva. Radhe Charana Sevi Bhakta Saneva. Janame Janame More Abhila. Janame Janame More Abhila. Jai Goshai Jobe Braje Koilo Vaso. Jai Goshai Jobe Braje Koilo Vaso. Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash. Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash. Anande Bola Hari Braja Vrindavan. 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 Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama. Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama. Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha. Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha. Nam Sankirtan Kohe Narottam Das. Nam Sankirtan Kohe Narottam
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Gaurari, Jaya Sacinandana, Gaurari, Gora Gora Gaurari, Gora Gora Gaurari, Jaya Sacinandana, Gaurari, Jaya Sacinandana, Gaurari. Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Nitai Gora, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora, Hari Bo, Nitai Gora, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora, Hari Bo. Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem está participando conosco hoje aqui da transmissão. Nós temos aqui Ishan Krishna Prabhu, Elisângela Nunes conosco também. Temos aqui também Judson Rocha, o Vrajaraja Prabhu, o Ramanurja Dasanurja Prabhu, Vijayaksha Prabhu, Subhatra Sharkar também conosco, e a Carla Lavinas. E mais alguém, se estiver aí participando conosco, que não quis se identificar, eu agradeço a presença de todos nesse dia tão importante de aparecimento de Srila Bhaktivinoda Thakura, a associação de vocês. Desculpe alguma ofensa cometida durante a transmissão, ou qualquer momento. Um bom dia a todos. À noite continuaremos com o festival às 19 horas da noite de hoje. Um bom dia.